Marcos Cane estacionou seu caminhão ao lado da Rota 9 quando viu a viatura da polícia com fumaça saindo do capô. A chuva batia no para-brisa. Luzes azuis cortavam a tempestade cinza de novembro como facas. Seu filho Elijah estava no banco de trás, com 8 anos, segurando sua mochila do Homem-Aranha, os olhos arregalados de medo. Marcos disse a ele para ficar com o cinto afivelado. Disse que voltaria logo. Ele saiu para o frio. Um homem negro parando para ajudar um policial. Neste país, isso por si só era uma aposta. Mas a viatura estava fumegando. A policial estava sozinha. E Marcos nunca foi o tipo de homem que passaria por alguém em apuros. Ele caminhou em direção ao carro, as botas fazendo barulho na brita molhada. A policial se virou ao ouvir o som. Sua mão se moveu em direção ao coldre. Então ela parou. Ela tirou o boné. E Marcos congelou. Vitória Reis. A mulher que destruiu sua vida 15 anos atrás. A mulher que saiu sem uma palavra. Sem um motivo. Sem um adeus. Agora ela estava em frente a ele, encharcada de chuva, olhando para ele como se tivesse visto um fantasma. Marcos. Seu nome saiu de sua boca como uma pergunta que ela não tinha o direito de fazer. Ele não respondeu. Atrás dele, Elijah bateu na janela da caminhonete. Marcos forçou-se a se mover. Seu motor, ele disse, voz plana, fria. O que aconteceu? Victoria piscou. Tentou se recompor. O radiador está danificado, superaquecido. Eu chamei um guincho, mas eles disseram que levaria no mínimo 2 horas neste tempo. Marcos caminhou até o capô sem dizer mais uma palavra. Vapor subia do bloco do motor. O cheiro de líquido de arrefecimento queimado o atingiu em cheio. Ele conseguiu ver a mangueira rachada antes mesmo que ela explicasse. Era um concerto simples, mas aqui, nesta estrada vazia, nesta tempestade, simples não significava fácil. Você tem uma mangueira reserva? Ele perguntou. Não. Líquido de arrefecimento? Não. Marcos se endireitou. Limpou as mãos nas calças jeans, mesmo sabendo que já estavam encharcadas. Então você está presa. Victoria cruzou os braços, tremendo. Agradeço por ter parado. Você não precisava. Eu sei. Silêncio, pesado, afiado, carregado com 15 anos de perguntas sem resposta. Marcos queria ir embora. Queria voltar para sua caminhonete e se afastar daquela mulher que um dia segurou seu coração em suas mãos e depois o esmagou. Mas ele não se moveu. Esse é seu filho? Victoria perguntou, olhando para a caminhonete. Marcos sentiu seu peito apertar. Sim, esse é Elijah. Victoria assentiu lentamente. Algo piscou em seu rosto. Dor, ou talvez arrependimento. Ele se parece com você. Marcos não respondeu. Ele se virou de volta para sua caminhonete, mas a voz de Victoria o parou. Marcos, espere. Ele não se virou. O quê? Eu não sabia que você ainda estava em Riverside. Onde mais eu estaria? A pergunta pairou no ar como uma acusação. Victoria não respondeu. Marcos subiu de volta em sua caminhonete. Fechou a porta com mais força do que precisava. Elijah olhou para ele com olhos grandes e inocentes. A policial está bem? Marcos ligou o motor. Ela ficará bem. Alguém está vindo para ajudar ela. Estamos indo embora? Sim, amigo. Estamos indo para casa. No retrovisor, Marcos observou Victoria parada ao lado de sua viatura. Pequena, encharcada, sozinha. E por um momento, apenas um momento, ele quase sentiu pena dela. Quase. Ele se afastou, mas a imagem do rosto dela ficou queimada em sua mente. Naquela noite, Marcos não dormiu. Ele ficou deitado na cama, olhando para o teto, ouvindo a chuva martelar o telhado. 15 anos. 15 anos desde que Victoria Reis saiu de sua vida sem explicação. Um dia ela estava lá. No dia seguinte ela se foi. Sem conversa, sem briga, sem aviso. Apenas uma nota na bancada da cozinha que dizia: Sinto muito, não posso fazer isso. E uma mensagem de voz que ele ouviu 1000 vezes,
tentando encontrar uma pista em sua voz. Tentando entender o que ele fez de errado, ele nunca descobriu. E agora ela estava de volta. Pela manhã, a tempestade havia passado. Marcus preparou Elijah para a escola. Fez o café da manhã. Preparou seu lanche. Passou pela rotina com o tipo de precisão automática que vinha de fazê-lo sozinho por 8 anos. Na hora de deixar o filho, Marcus assistiu Elijah correr em direção ao prédio, a mochila balançando em seus ombros. O orgulho cresceu em seu peito, mas a exaustão também. Criar uma criança sozinho não era algo que ele havia planejado. A mãe de Elijah, Simone, havia saído quando o menino tinha 6 meses. Disse que não estava pronta. Disse que precisava se encontrar. Marcus tomou uma decisão naquele dia. Ele seria o suficiente. Pai, mãe, provedor, protetor. Tudo o que Elijah precisava, reunido em um homem. E por 8 anos, ele havia sido. Marcus dirigiu até a oficina mecânica onde trabalhava, uma pequena garagem na periferia da cidade que se especializava em importações europeias. Não era glamuroso, mas era estável. E Marcus era bom nisso. Melhor do que bom. Ele conseguia diagnosticar um problema de motor apenas pelo som. Podia reconstruir uma transmissão vendado. Carros faziam sentido. Conserte uma coisa e todo o sistema funcionava novamente. O chefe dele, Tommy, já estava lá quando Marcus chegou. "Você parece um lixo", disse Tommy. "Obrigado." "Noite difícil?" Marcus pegou seu macacão. "Algo assim." Tommy o estudou por um momento, então acenou com a cabeça. "Bem, temos um dia cheio. Um BMW chegou com um vazamento de refrigerante. Deve ser fácil." Marcus se dirigiu para a área de trabalho, grato pela distração. Ele não viu Victoria novamente por 3 dias, mas sentiu sua presença como uma sombra. E então, na tarde de quinta-feira, ela entrou na oficina. Marcus estava debaixo de um carro quando ouviu o sino acima da porta tocar. Tommy chamou seu nome. "Marcus, você tem uma visita." Ele deslizou para fora debaixo do carro, limpando as mãos em um pano. E congelou. Victoria estava perto do balcão, ainda de uniforme. Seu crachá refletia a luz. "Preciso falar com você", disse ela. Marcus olhou para Tommy, que levantou as sobrancelhas e desapareceu no escritório. "O que você quer?" Marcus perguntou, voz sem emoção. Victoria respirou fundo. "Eu sei que isso é constrangedor. Eu sei que você provavelmente não quer me ver. Mas eu preciso explicar." "Explicar o quê? Por que você saiu há 15 anos sem uma palavra? Por que você me ignorou como se eu não importasse?" Victoria estremeceu. "Não foi assim." "Então como foi, Victoria?" Ela hesitou. "Eu estava com medo." Marcus riu, mas não havia humor nisso. "Medo de quê?" "De te decepcionar, de não ser o suficiente." As palavras o atingiram como um soco. Ele a encarou, tentando reconciliar a mulher à sua frente com a garota que lhe prometeu para sempre. "Você nem me deu uma chance." Marcus disse em voz baixa. "Você apenas foi embora." "Eu sei. Você sabe, porque do meu ponto de vista, parece que você fez uma escolha, e eu não fiz parte dela." Os olhos de Victoria brilharam. "Eu cometi um erro. Passei 15 anos tentando viver com isso." Marcus queria gritar, queria dizer a ela que seu arrependimento não desfazia o que ela fez. Mas ele não fez. Ele apenas ficou ali. "Por que você está aqui?" Ele perguntou. "Eu fui reatribuída. Sou o novo chefe adjunto do condado de Riverside." Marcus sentiu seu estômago cair. "Você vai ficar?" "Sim." Ele assentiu lentamente. "Então, acho que vamos nos ver." "Marcus, eu tenho trabalho a fazer." Ele se virou de volta para o carro e se deslizou para debaixo dele antes que ela pudesse dizer mais alguma palavra. Ele ouviu os passos dela se afastando. Ouviu o sino tocar quando ela saiu. E então ele estava sozinho novamente. Naquela noite, Marcus levou Elijah ao Giovanni's para comer pizza. Era a tradição deles às quintas-feiras, a única noite da semana em que comiam fora. Elijah devorou sua fatia,
falando sem parar sobre a escola, sobre seu amigo Jordan, sobre o teste de matemática que o deixava nervoso. Marcos ouviu, assentiu, sorriu quando deveria, mas sua mente estava em outro lugar. Elijah perguntou se o carro da policial foi consertado. Marcos assentiu. Sim, foi. Ela é legal? Marcos hesitou. Não sei, amigo. Ela parecia legal. Marcos não respondeu. 2 semanas se passaram. Marcos conseguiu evitar Victoria completamente. Ele tomou rotas diferentes para o trabalho. Pulou o mercado, ficou perto de casa, mas Riverside era pequena e, eventualmente, seus caminhos se cruzaram novamente. Aconteceu no centro comunitário onde Elijah tinha prática de basquete. Marcos estava sentado nas arquibancadas, assistindo seu filho driblar a bola com um entusiasmo descoordenado quando Victoria entrou. Ela estava fora do uniforme, jeans e uma jaqueta, cabelo preso. Ela parecia mais jovem assim, mais como a garota que ele lembrava. Ela não o viu a princípio, mas quando viu, parou. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Então, Victoria se aproximou. Importa-se se eu sentar? Marcos quis dizer não, mas não disse. Ele apenas deu de ombros. Victoria se sentou ao lado dele, deixando espaço entre eles. Eles assistiram as crianças jogarem em silêncio. Ele é bom, Victoria disse, acenando com a cabeça em direção a Elijah. Ele se esforça. Ele tem sorte de ter você. Marcos não respondeu. Victoria respirou fundo. Eu sei que você não quer ouvir isso, mas eu preciso dizer. Sinto muito. Por ir embora. Por não explicar. Por tudo. Marcos finalmente a olhou. Eu tive um filho. Ele disse em voz baixa. Um filho. Eu o criei sozinho. A mãe dele foi embora quando ele tinha 6 meses. Disse que não estava pronta. Ele fez uma pausa. Eu não tive tempo para pensar no que poderia ter sido, Victoria. Eu tive que me concentrar no que era. A expressão de Victoria desmoronou. Eu não sabia. Como você poderia? Você não estava aqui. Ela assentiu. Você está certo. Eu não estava. Eles ficaram em silêncio por um longo momento. Não estou pedindo que você me perdoe, Victoria disse. Eu só queria que você soubesse que sinto muito e que não vou embora desta vez. Marcos não sabia o que dizer. Então, ele não disse nada. Victoria se levantou. Cuide-se, Marcos. E então ela se foi. 3 meses se passaram. Marcos viu Victoria mais vezes do que queria. No supermercado, no posto de gasolina, no centro comunitário. Cada vez, eles trocavam cumprimentos breves e educados. Nada mais. Mas algo havia mudado. A raiva havia esfriado em algo diferente. Algo mais próximo da aceitação. Uma noite, Marcos estava consertando a cerca no quintal quando ouviu uma batida na porta da frente. Elijah correu para atender. Papai, é a oficial Victoria! Marcos colocou suas ferramentas no chão e caminhou até a frente da casa. Victoria estava na varanda, segurando um pequeno pacote. Desculpe incomodar, ela disse, mas Elias deixou isso no centro comunitário. Eu pensei em entregar. Marcos pegou o pacote. A lancheira de Elias. Obrigado. Elias sorriu para Victoria. Você quer ficar para o jantar? Estamos fazendo espaguete. Marcos abriu a boca para dizer não. Mas Victoria falou primeiro. Eu não quero incomodar. Por favor? Elias perguntou, com os olhos arregalados e esperançosos. Victoria olhou para Marcos, e pela primeira vez em 15 anos, Marcos tomou uma decisão que o assustou. Está tudo bem, ele disse. Você pode ficar. O rosto de Victoria suavizou. Obrigada. Eles jantaram juntos, os 3, e parecia estranho, familiar. Certo. Elias falou sem parar, perguntando a Victoria sobre o trabalho policial, sobre sua viatura, sobre se ela já havia prendido um bandido. Victoria respondeu pacientemente, com gentileza. Marcos a observou e viu vislumbres da garota que ele uma vez amou. Depois que Elias foi para a cama, Marcos e Victoria sentaram-se na varanda. O ar da noite estava fresco.
As estrelas estavam começando a aparecer. Ele é um bom garoto, disse Victoria. Ele é. Você fez isso? Você o criou. Marcos acenou com a cabeça. Eu não tive escolha. Você sempre tem uma escolha, disse Victoria suavemente. Você escolheu ficar, aparecer todos os dias. Isso não é nada. Isso é tudo. Marcos a olhou. Realmente a olhou. Por que você realmente voltou? Ele perguntou. Victoria respirou fundo. Porque eu estava cansada de correr. Cansada de fingir que não cometi o maior erro da minha vida quando te deixei. Ela fez uma pausa. Eu te amava, Marcos. Eu ainda penso em você. E te deixar foi a pior coisa que eu já fiz. Marcos sentiu algo se romper dentro dele. Eu não sei se posso confiar em você. Eu sei. Mas não estou pedindo para você confiar. Estou apenas pedindo para você me deixar tentar. Marcos olhou para o quintal, para a vida que ele havia construído, e percebeu que talvez houvesse espaço para algo mais. Ok. Ele disse em voz baixa. Vamos tentar. Victoria sorriu. E foi o primeiro sorriso verdadeiro que ele viu dela desde que ela voltou. Mas 2 dias depois, tudo mudou. Marcos estava no trabalho quando seu telefone tocou. A escola. Seu estômago afundou. Sr. Kane, aqui é o diretor Harrison. Precisamos que você venha à escola imediatamente. Houve um incidente envolvendo Elijah. Marcos não fez perguntas. Ele disse a Tommy que precisava sair e dirigiu-se diretamente para a escola. Quando chegou, Elijah estava sentado na sala do diretor. Seu rosto estava vermelho. Seus olhos estavam molhados. O que aconteceu? Marcos perguntou, ajoelhando-se na frente de seu filho. O diretor Harrison limpou a garganta. Houve uma altercação no parquinho. Outro aluno fez alguns comentários inadequados. Elijah respondeu fisicamente. Marcos olhou para Elijah. O que ele disse? A voz de Elijah era pequena. Ele disse que você ia ser preso, que a oficial Victoria ia te levar embora porque você é negro e ela é policial e é isso que os policiais fazem. Marcos sentiu seu sangue gelar. E o que você fez? Eu empurrei ele. O diretor Harrison inclinou-se para a frente. Sr. Kane, entendo que esta é uma situação delicada, mas temos uma política de tolerância zero para a violência. Ele estava defendendo o pai, disse Marcos, com a voz tensa. Entendo. Mas Elijah será suspenso por 3 dias. Marcos se levantou. Tudo bem. Ele pegou a mão de Elijah e saiu do escritório. No caminhão, Elijah começou a chorar. Desculpe, pai. Eu não queria me meter em problemas. Marcos parou. Ele se virou para o filho e segurou seu rosto com as mãos. Você não fez nada de errado. Você me ouviu? Você estava me protegendo e eu estou orgulhoso de você. Elijah acenou com a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas, pai, e se for verdade? E se ela tentar te levar embora? Marcos sentiu seu peito apertar. Isso não vai acontecer, amigo. Eu prometo. Mas a verdade era que Marcos não sabia. Ele não sabia o que o retorno de Victoria significava. Não sabia se o passado voltaria a assombrá-lo de maneiras que ele não poderia controlar. Naquela noite, Victoria apareceu na casa dele. Marcos abriu a porta. Eu ouvi o que aconteceu, ela disse. A notícia se espalha rápido. Marcos, sinto muito. Eu não tinha ideia. Não é sua culpa. Não é? A voz de Victoria quebrou. Eu voltei e as pessoas começaram a falar. Começaram a fazer suposições. E agora seu filho está pagando o preço. Marcos saiu e fechou a porta atrás dele. O que você quer que eu diga, Victoria? Que eu te culpo? Eu não culpo, mas não posso fingir que isso não é complicado. Victoria acenou com a cabeça. Eu sei, e eu vou me afastar se é isso que você precisa. Marcos a olhou. É isso que você quer? Não, mas eu farei isso. Por você, por Elijah. Marcos respirou fundo. Eu não quero que você vá embora. Victoria olhou para cima surpresa. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Elijah vem em primeiro lugar. Sempre.
E se estar perto de você o coloca em uma posição onde ele tem que me defender, onde ele tem que carregar o peso do nosso passado, então temos um problema. Eu entendo. Você faz? Victoria encontrou os olhos dele. Sim, e eu vou provar. No dia seguinte, Victoria apareceu na escola de Elijah. Ela solicitou uma reunião com o diretor Harrison. Marcus descobriu sobre isso quando o diretor o chamou. Sr. Kane, a chefe adjunto Reis veio aqui hoje. Ela queria abordar o incidente envolvendo Elijah. O que ela disse? Ela explicou que os comentários feitos pelo outro aluno estavam enraizados em preconceito racial e desinformação sobre a aplicação da lei. Ela se ofereceu para falar com os alunos, para educá-los. Marcus sentiu algo mudar em seu peito. E eu concordei. Ela fará uma assembleia na próxima semana. Marcus desligou, e pela primeira vez desde que Victoria voltou, ele sentiu algo além de raiva. Ele sentiu esperança. A assembleia aconteceu numa manhã de sexta-feira. Marcus não compareceu, mas Elijah contou tudo sobre isso depois. Ela foi realmente legal, pai. Ela falou sobre como os policiais devem ajudar as pessoas, não machucá-las. E ela disse que julgar alguém por causa da cor da pele é errado. Elijah fez uma pausa. E então ela falou sobre você. Marcus olhou para cima. O que ela disse? Ela disse que você era um dos melhores homens que ela já conheceu. Que você parou para ajudá-la mesmo quando não precisava. E é isso que a verdadeira coragem parece. Marcus sentiu sua garganta apertar. Naquela noite, Victoria apareceu. Marcus estava sentado na varanda quando ela chegou. Ela não disse nada. Apenas se sentou ao lado dele. Obrigado, Marcus disse em voz baixa. Pelo quê? Pelo que você fez. Pelo Elijah. Victoria assentiu. Ele merece melhor do que o que aconteceu. E você também. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo. E então, Marcus falou. Eu te perdoo. Victoria se virou para ele, com os olhos arregalados. O quê? Eu te perdoo por ter ido embora, por tudo. Os olhos de Victoria se encheram de lágrimas. Eu não mereço isso. Talvez não, mas eu estou te dando assim mesmo. Victoria cobriu o rosto com as mãos e chorou. Marcus não se moveu. Não a tocou. Ele apenas a deixou sentir. Depois de um longo momento, Victoria olhou para cima. Não sei como consertar isso. Você já consertou. 6 meses depois, Marcus estava em seu quintal, assistindo Elijah brincar de pegar com Victoria. Ela estava rindo. Elijah estava rindo. E Marcus sentiu algo que não sentia há 15 anos. Paz. Não era perfeito. Ainda havia dias difíceis. Ainda havia momentos em que o passado parecia muito pesado, mas eles estavam construindo algo novo, algo real. E isso era o suficiente. Victoria encontrou seu olhar do outro lado do quintal e sorriu. Marcus sorriu de volta. E naquele momento, ele soube. O perdão não era sobre esquecer. Era sobre escolher seguir em frente, juntos.